Olá, feliz semana, ou boa noite, ou boa tarde. Nós vamos nos colocar de pé e nós vamos louvar o nome de Deus nessa tarde. Nós vamos cantar com o nosso Deus. Ele é o Deus de Israel, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho, mas que também está aqui nessa tarde. E nós viemos, nessa noite, nós viemos adorar o nome dEle. Vamos louvar, vamos nos colocar de pé e vamos louvar. Se você pudesse fechar os seus olhos e adorar. Louve. Deus de Israel, Cristo Jesus, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. grande é o teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Deus de Israel, Cristo Jesus, Cristo Jesus, habita em mim. habita em mim, Espírito luz. Louve, andei tão cego. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei, Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, ao olhar para a cruz, e ao olhar
sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. E ao ver tua glória, E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor? Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Jesus, nós queremos te agradecer porque nós não somos merecedores, mas pela tua graça nós somos salvos em Cristo Jesus. Que nós possamos aceitar essa graça, aceitar essa salvação, Senhor. Esteja com esse culto, com as mensagens aqui cantadas, com as mensagens aqui faladas. Que tudo que nós possamos fazer aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Certo é, sobre toda a história, toda a crença que o mundo já ouviu. Cristo volta, vem seu reino restaurar, retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história.
história para o que ficou para trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro. Por toda a terra saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Oh, 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 oh. Certo é, sobre toda a história, toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar, retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história para o que ficou para trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro. Por toda a terra saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, toda língua declara: Ele é o Rei, Ele é o Rei. Toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: por toda a terra saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Amém. Boa noite. Que bom que você está na casa de Deus nessa noite, nesse culto especial, nesse momento. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, seja bem-vindo. Que Deus também abençoe o seu lar e também a sua família nesse instante. Irmãos, não fosse a graça de Deus chegar até você, até a sua família, o seu lar, onde você estaria agora? Você já se perguntou isso? Não fosse a graça de Deus um dia alcançar você, trazer você para perto de Deus, onde você estaria? Essa é uma pergunta que às vezes a gente não para pensar, para refletir sobre ela. Mas é uma pergunta muito importante, porque ela vai mostrar para nós de onde Deus nos tirou, de onde nós viemos e por que nós estamos aqui. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu tive o privilégio de fazer um trabalho evangelístico, missionário, com detentos. Isso não foi em Curitiba, foi em uma outra cidade.
Eu lembro que nós entrávamos todos os sábados à tarde para fazer uma mensagem, um estudo bíblico com aqueles presos. E houve um dia em que, e assim, a gente tem várias histórias, né? Coleciona várias histórias de pessoas como essas. Eu lembro que um dia eu fiz essa pergunta para um daqueles lá, daqueles detentos. É uma pergunta que a gente nunca faz, na verdade. Para quem já fez trabalho com detentos, sabe, para quem nunca fez, fica uma dica. Você nunca deve perguntar por que ele está preso. Mas, em algum momento, me bateu a curiosidade de perguntar para uma pessoa específica que estava lá, que eu a conhecia. Eu queria saber por que ela estava lá. E eu perguntei, por que você está preso? E aí a resposta que eu obtive não foi das melhores. Me arrependi de ter perguntado depois, mas agora eu já tinha a resposta. Mas aí, quando essa pessoa me deu a resposta, ela complementou. Ela disse assim, tem um detalhe, irmão. Falou assim, tem um detalhe. Quando eu estava fora, eu estava livre fisicamente, mas estava preso espiritualmente. Eu era escravo do mal. Hoje, eu estou preso fisicamente, mas estou livre em Cristo Jesus. Então, ou seja, quais são os meios que Deus usa para nos trazer para perto dEle? E se você viu aí no boletim da igreja ou nos meios de divulgação, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre um personagem bíblico que tem uma história muito interessante. E por certo, quase certeza que algum de vocês que está aqui no culto agora, presencial, deve ter esse personagem como seu personagem favorito. Eu, particularmente, gosto desse personagem, admiro, mas não é o meu preferido. Meu preferido da Bíblia, se eu puder falar dois, é Enoque e Estevão. Enoque e Estevão. Quero ter o privilégio de conhecê-los um dia no céu e perguntar muitas coisas para esses dois, Enoque e Estevão. Mas o que eu vou falar hoje é de um outro cara que eu gosto muito também, e que talvez alguém aqui tenha ele como preferido, que é Paulo, o apóstolo Paulo. Que caminhos ele percorreu para chegar a esse ministério, a esse título, a essa função, ou a esse trabalho que ele desenvolveu como apóstolo. Quais foram os caminhos que Paulo percorreu? Existem vários livros hoje cristãos que se propõem a investigar a vida desse personagem, desse homem bíblico, Paulo, Saulo. Muitos livros existem hoje, e até mesmo livros seculares, admire-se se você quiser, livros seculares também. Paulo é um personagem que ele intriga muitas pessoas, não tanto pela sua história, mas principalmente pelo legado que ele deixou para a igreja, para o cristianismo. E eu queria hoje pegar outra faceta que é um pouquinho esquecida da vida de Paulo, um pouquinho da história dele, porque com certeza os ensinos de Paulo, o seu legado teológico, todos vocês já sabem, em grande escala ou em pouca escala, ou estão pesquisando muitas coisas sobre ele. Então eu quero deixar de lado um pouquinho essa parte teológica, o legado teológico que ele deixou, embora seja muito importante, mas eu quero trabalhar hoje um pouquinho da história de Paulo, e tirar algumas aplicações para a nossa vida, algumas lições para nós. Um dos livros que eu já li, que fala de Paulo, da história de Paulo, é uma série chamada Heróis da Fé, de um autor chamado Charles Swindoll. Talvez alguém aqui já tenha lido esse livro, é um livro excelente, muito bom. Ele faz uma série de livros sobre alguns personagens, Esther, Davi, Jesus, Jó e também Paulo. Eu já li o de Davi e já li o de Paulo. Estou aí a caminho de ler também aí o de Esther, e de Jó também. Mas eu quero abrir o nosso estudo sobre Paulo com uma frase de Charles Swindoll, desse livro, Heróis da Fé, na página 16, quando ele diz o seguinte: você pode ter certeza de uma coisa: as circunstâncias e eventos que levaram à grandeza desse personagem ou dessa pessoa tiveram origem em anos obscuros, quando poucos o conheciam e ninguém se importava com a sua existência. Quando a gente se depara com Paulo na Bíblia,
É muito natural, normal, que você olhe para ele e já pense assim: nossa, ele já nasceu grande, já nasceu com toda essa pompa, com todo esse poder, com todo esse conhecimento, com toda essa fama que ele tinha na época. Então eu quero desconstruir um pouquinho isso com você nesse momento. A começar, por exemplo, o lugar do seu nascimento, que é Tarso. Tarso. O que era a cidade de Tarso? Onde ficava a cidade de Tarso? Tarso foi uma cidade fundada pelos fenícios, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. 600 antes de Cristo. E nessa época é muito provável, a historiografia hoje diz que é muito provável que nesse período, nesse momento, Tarso foi uma satrapia ou uma província dos persas. Lembra lá em Daniel, capítulo 6, que quando Dario ele divide ali o império dele em sátrapas, cada sátrapa cuidava de uma satrapia, né, ou uma província. E é muito provável que Tarso fez parte de uma dessas províncias dos persas, lá em 600 a.C., mais ou menos. Tá? No ano 22 a.C., ela foi eleita uma metrópole por Augusto. Disse que ela tinha condições de ser elevada ao título, né, a ser uma metrópole. Um detalhe interessante é que, logo após Augusto promover Tarso para esse topo de metrópole, Tarso passou a ser uma cidade pagã. Já era, na verdade, mas passou a ser devota a Augusto. Aí montou-se um templo a Augusto em Tarso, e as pessoas passavam a adorar Augusto na cidade de Tarso. Um outro detalhe interessante sobre Tarso é que ele era um centro cultural muito famoso na época. Na verdade, assim, existia uma escola de filosofia, uma escola filosófica lá em Tarso. E ela só perdia para Atenas e Alexandria, em termos de conhecimento, em termos de riqueza e cultura também. Só perdia para Atenas e também para Alexandria. Só que Tarso era uma fusão de civilizações. Haviam vários povos que viviam dentro de Tarso. Haviam sicilianos, hititas, gregos, assírios, persas. Em algum momento da história, Antíoco IV, em 170 a.C., levou para lá também um grupo de judeus para viverem nesse lugar. E foi desse grupo de judeus que então, algum tempo depois, veio a família de Paulo, onde os seus pais, eles eram judeus, eles eram pessoas que tinham muito dinheiro, eram burgueses, seus pais tinham muito dinheiro. Paulo foi criado do bom e do melhor, não só em termos financeiros, mas também em termos materiais e também em termos culturais. Paulo ele aprendeu muita cultura na época dele, ele foi incentivado, foi patrocinado, e os seus pais investiram muito dinheiro na educação de Paulo. Então esse é o personagem Paulo. Aonde fica hoje Tarso? Onde é a atual Turquia? Fica em algum lugar da atual Turquia hoje, onde era Tarso naquela época. Então essa é Tarso e esse é o Paulo. Essa é a infância de Paulo. Paulo tinha cidadania romana também. Então como acontecia para alguém conseguir a cidadania romana? Como acontecia isso? Existiam 4 meios para isso, ou 2, 3 meios para isso. O primeiro deles era se você fosse um bom prestador de serviços a Roma. Então, se você fosse um bom prestador de serviços a Roma, você poderia em algum momento ganhar a sua cidadania romana. Alguém lhe daria como prêmio essa cidadania romana. Detalhe que a cidadania era hereditária. Então, se você, como pai, ganhasse essa cidadania, ela cobriria automaticamente os seus filhos, a sua família, certo? Um outro detalhe interessante também sobre essa cidadania é que você poderia consegui-la pagando um bom dinheiro. E não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. Então você conseguiria a sua cidadania romana, ou prestando um bom trabalho a Roma, ou você desembolsando uma boa quantidade de dinheiro. O que significava essa cidadania romana? É que em qualquer momento da sua história, da sua vida, da sua família, em qualquer complicação que você tivesse com o Estado romano,
você descartava do seu bolso, você tirava do seu bolso essa carta e falava: eu sou um cidadão romano e eu exijo os meus direitos como cidadão romano. Foi o que Paulo fez, na verdade. A história de Paulo diz que em algum momento ele descartou isso e disse: eu sou um cidadão romano. Ele usou isso. Só que na verdade não foi Paulo quem conseguiu essa cidadania. Ou seu pai ou seu avô conseguiu essa cidadania para ele. E foi então que ele conseguiu, por hereditariedade, essa cidadania romana. E ele então usou em algum momento isso para o seu benefício. Na infância de Paulo, era muito provável que ele não tivesse autorização, na época, para brincar com crianças que não eram judias. Filhos de judeus brincavam com filhos de judeus. Filhos de gentios brincavam com filhos de gentios. Não se misturavam. Não havia essa mistura. Embora Tarso fosse uma grande salada de civilizações, mas os judeus mantinham a sua tradição. Mantinham os seus costumes e que seus filhos não brincariam, então, com crianças que não eram de pais judeus. O que ocorre, meus irmãos, é que em algum momento da história, Paulo, ele foi enviado para Jerusalém. Por que para Jerusalém? Porque havia um grande filósofo, um grande sábio, um grande entendedor das escrituras da época, em que os seus pais decidiram enviar Paulo para que ele fosse aprender com esse homem. E esse homem chamava-se Gamaliel. Então, Gamaliel foi o grande professor, o grande mentor de Paulo. Eu não sei se você tem na sua vida, provavelmente você tem, ou teve, ou está tendo grandes mentores na sua vida. Pessoas que te orientam, que te ajudam, que fazem a diferença na sua vida. Eu tive muitas pessoas assim. Tive muitas pessoas que ao longo da minha caminhada cristã, da minha jornada da igreja, tive muitas pessoas que me ajudaram, que me aconselharam, que puxaram a minha orelha quando eu precisava, pessoas que oraram comigo, pessoas que choraram comigo, várias pessoas eu tive. E por certo você tem pessoas assim também. Esses são seus mentores. São pessoas que podem não ter grande conhecimento cultural, mas ter uma grande experiência e sabedoria, e podem lhe ajudar. Então é muito provável que você tenha pessoas assim na sua vida, muito provável. Eu tive pessoas assim, tive professores, companheiros, pessoas da própria igreja, anciãos de igreja, líderes da igreja, que me ajudaram, que ajudaram a formar a minha compreensão do que é o cristianismo, né? A pessoa que me deu o estudo bíblico, ela me ensinou várias coisas, mas ela não me ensinou tudo o que eu precisava saber. Depois disso vieram outras pessoas que me ensinaram, que me ajudaram, que caminharam comigo. Tive grandes líderes da igreja que eu cresci, que me ensinaram. Até hoje eu lembro de muitas coisas que eu aprendi com essas pessoas, jamais esquecerei delas. Infelizmente, algumas delas hoje ou já tombaram na sepultura, ou não estão nem na igreja mais. Mas o legado na minha vida foi deixado. E se elas estão hoje fora da igreja, não desmerece o que elas fizeram para mim naquele período. E você tem pessoas assim, eu tenho certeza disso. Paulo teve várias pessoas assim. Uma delas foi Gamaliel. Então, quando Paulo foi enviado para Jerusalém, ele foi enviado para aprender aos pés desse camarada, desse homem chamado Gamaliel. Só que em algum momento disso, surgiu o quê? Surgiu um rebuliço em Jerusalém. E qual foi esse rebuliço? Foi justamente numa festa judaica, o Pentecostes. E eu queria que você enxergasse agora o Pentecostes, não pela ótica nossa como cristãos, mas pela ótica da época dos judeus. Tenta fazer essa inversão agora para você entender o que está acontecendo, para você ver como Paulo enxergou isso, como os judeus enxergaram isso. Fica mais fácil de você entender por que houve todo esse rebuliço, toda essa confusão, toda a perseguição que houve. E isso vai fazer diferença para você entender depois a história de Paulo, como Paulo trabalhou isso na sua mente depois para ser um apóstolo. Então, olhe primeiro o Pentecostes por essa ótica, como que os judeus enxergaram isso. Então vamos lá, primeiro de tudo, a festa dos judeus em Jerusalém. Quem estava em Jerusalém? Vários judeus, de vários lugares, diz Atos 2, de vários lugares. Vamos lá, Atos capítulo 2, está aqui, versículo 1, e nós lemos assim:
ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Isso aqui dos apóstolos, dos discípulos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Por que outras línguas? Porque vieram pessoas de vários lugares para a festa dos judeus que era em Jerusalém. Todos foram reunidos para aquele momento, para aquele lugar, naquela localização. Versículo 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, perguntando, cada um os ouvia, por quanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então havia uma confusão aqui agora. Por quê? Porque como é que eu vou para Jerusalém, para uma festa dos judeus, e de repente um pescador, que não tinha muita educação, não tinha muito conhecimento, e aqui abro um parênteses, porque a profissão de pescador da época era assim, uma criança de descendência de família judaica, ela crescia, ela aprendia, ela desenvolvia o seu estudo, seus conhecimentos, e se a criança não se desse bem nos estudos, ela ia seguir uma outra profissão, que geralmente era pescador. Então os pescadores da época eram os alunos que tinham nota ruim na escola, você entendeu? Era assim que funcionava na época. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei para minha mãe, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, e falei, mãe, eu não vou estudar mais. E ela olhou para mim com uma cara, e falou, você está ficando louco? Eu falei, não quero estudar mais. Eu tiro notas ruins, e não sei o quê, comecei a dar meus argumentos para ela. E aí ela falou assim para mim, tudo bem, você tem certeza que você não quer estudar mais? Eu falei, eu tenho, não vou estudar mais. Eu cresci sem meu pai, então foi um pouco conturbada essa fase na minha vida. E ela falou assim, tudo bem, só que você não vai ficar em casa sem fazer nada não, você vai trabalhar. Eu falei, tá bom. Nem que seja carpir quintal, ela me disse. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, então você tem alguns dias para procurar um trabalho. Enquanto você não encontrar um trabalho, eu não vou na sua escola da Baixa, no seu colégio. Eu falei, tá bom. 2 dias depois eu cheguei em casa e falei, mãe, eu já tenho um emprego. Tá bom, o que você vai fazer? Vou vender sorvete. E foi assim que eu comecei, meu primeiro emprego foi vendedor de sorvete. Só que era muito calor, e aí o problema meu era que é o seguinte, eu mais chupava do que vendia sorvete. Essa é a verdade. Então eu chegava no final do dia, eu tinha que pagar pelo dia todo de trabalho no sol quente, porque eu mais tomava sorvete do que vendia. E assim foi, acho que uns 2, 3 meses mais ou menos, não deu muito certo, a minha mãe tentou me convencer a voltar a estudar, falei que não queria voltar a estudar, e aí fui trabalhar com outras coisas, trabalhei com marcenaria, trabalhei várias coisas. Até que em algum momento eu decidi voltar a estudar, terminei meus estudos, fiz uma faculdade, mas hoje eu me arrependo de não ter continuado naquela época a estudar. Então, se tem alguém aqui que está pensando em parar de estudar, cuidado, não faça isso, não é uma boa ideia. Conselho de alguém que está chegando nos 40 e trazendo para você o seguinte, olha, cuidado, não faça isso. Um pescador dessa época aqui, era isso, era alguém que deixava de estudar, que não se dava bem nos estudos, e precisava fazer alguma outra coisa. E essa outra coisa, geralmente, era pescar, não tinha outra coisa para ser feito na época. Então, quando aqueles homens cultos vieram de vários lugares, judeus, para Jerusalém, para se reunir na festa de Pentecostes, eles viram pescadores. Agora você entende por que ele fala aqui pescadores, porque como que foi confuso para eles, por isso que ele fala, ficaram atônitos, ficaram perplexos. Como pode um pescador falar uma outra língua, e fluentemente ainda? Como pode um negócio desse? Alguma coisa está errada. E foi isso que aconteceu, por isso que eles ficaram perplexos aqui no Atos 2, no Pentecostes.
Então esse é o primeiro ponto da perplexidade deles. O segundo ponto é que assim, os judeus que não haviam aceitado a Jesus, eles já tinham dado por encerrado aquele problema, entre aspas. Nós matamos o mestre deles. Ele foi crucificado, ele foi enterrado. Ele está morto. Dizem que ele foi ressuscitado, mas isso é apenas uma teoria, é uma história que dizem por aí. Mas o fato é que ele morreu. Então, essa seita, esse movimento deveria ter acabado. Agora, por que eles estão aqui reunidos, no nosso lugar, na nossa Terra Santa, e fazendo esse alvoroço todo? Que negócio é esse? Essa é a cabeça do judeu da época. Que negócio é esse que está acontecendo aqui? Por que isso está acontecendo aqui? E nesse grupo de pessoas que estavam ali, estava Paulo, junto com seu mestre Gamaliel. E aí o que acontece? Os apóstolos começam a pregar, Pedro fala de uma forma muito poderosa, prega uma mensagem e converte muitas pessoas. E aí começa o reboliço, porque assim, um pescador, um homem simples desse, falando um idioma diferente do seu, e o outro falando um outro idioma, e convertendo pessoas e batizando pessoas, alguma coisa está de errada. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Até que eles decidem prender alguns apóstolos e levá-los para a prisão. E quando levam esses apóstolos para a prisão, eles deixam eles encarcerados. E aí acontece algo muito interessante. No capítulo 5 de Atos, acontece um fato. Capítulo 5, olha o que diz o versículo 21. Vamos ler a partir do versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. Esse grupo de pessoas que está aqui reunidos, também estava Paulo. E quando Paulo ouve esse relato dos soldados, que eles haviam prendido os apóstolos, levado para a prisão, e agora eles sumiram, sem nenhuma explicação, Paulo começou a ficar atordoado com aquilo. Não só Paulo, mas outros que estavam reunidos ali também. Só que o pior está por vir ainda. Olha o que diz o versículo 33. No mesmo Atos capítulo 5. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, porque eles trouxeram os apóstolos de novo, só para resumir, para você entender, por causa do nosso tempo, eles trouxeram de volta os apóstolos e falaram o seguinte: olha, vocês não podem pregar esse evangelho, vocês não podem falar desse Jesus, porque ele está morto. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai castigar vocês vão apanhar de vara, vocês vão ser castigados e vocês vão ser liberados. Só que vocês não podem pregar mais sobre esse Jesus. Combinado? Aí a resposta de Pedro é aquela famosa de Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora que veio o versículo 33. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Lógico, imagine, você é autoridade religiosa, judicial, agora vem um pescador qualquer e debocha da sua cara em frente do mundo assim, que negócio é esse? Entenda esse relato pela ótica daquele judeu da época. Que história é essa? Um pescador qualquer aí, só porque agora aprendeu lá a falar um novo idioma, agora acha que pode pregar em outra língua? Que negócio é esse? Quem que esse cara pensa que ele é?
E aí ele ora bem nos olhos do sacerdote e fala: eu não vou obedecer você, eu só obedeço ao meu Deus, não obedeço a você. E é o que está aqui o versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Verso 34, olha o problema aqui, ó. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Verso 35, e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se alegraram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência, se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, porém também esse pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Olha o versículo 38, agora vos digo, dai mão desses homens, deixe-os ir, porque se esse conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Agora entenda esse discurso de Gamaliel pela ótica de Paulo. Você cresceu ouvindo um homem sábio. Paulo, provavelmente quando ele foi para Jerusalém para aprender junto com Gamaliel, ele tinha lá os seus 14 anos. E agora, já um jovem, conhecedor, Paulo aprendeu com Gamaliel a dissecar um texto bíblico. Ele aprendeu a pegar a Bíblia judaica e dissecá-la, parte por parte, verso por verso, palavra por palavra. Ele aprendeu tudo com esse homem chamado Gamaliel. Se Gamaliel dissesse: Paulo, vamos fazer tal coisa, Paulo iria com ele, porque ele era um mestre, ele era o mentor de Paulo. E agora, naquela reunião, todos ali reunidos, conversando, debatendo o que iriam fazer, Gamaliel pede para tirar os apóstolos de lado, tranca a porta, faz uma reunião de comissão, e fala assim: o que a gente vai fazer com esses homens? Minha proposta, levantou-se Gamaliel, minha proposta. Algum tempo atrás levantou um homem aí, dizendo que era alguma coisa, morreu e não deu em nada. Pouco tempo depois, levantou um outro homem aí, dizia que era alguma coisa, acabou, morreu na casca, como a gente fala. E nós temos esse terceiro movimento aí. Então eu digo para vocês uma coisa: deixa esses homens irem, deixa que eles façam o trabalho deles. Se esse movimento que eles estão fazendo, se essa obra que eles fazem for de homens, ele até cita no versículo 38, ela vai acabar, ela não vai continuar, ela vai perecer. Só que, senhores, se eu posso dar um conselho para vocês, meu conselho é o seguinte: se essa obra não for de Deus, não lutem contra ela, para que vocês não sejam pegos lutando contra o próprio Deus. Olha que conselho desse homem. William Barclay, um comentarista bíblico, comentando esse versículo 38, ele fala assim: nesse instante Gamaliel foi um aliado inesperado. Ninguém esperava isso de Gamaliel, ninguém esperava isso, mas ele fez isso. Agora pensa para Paulo ver um negócio desse do seu mestre. Paulo pensava assim: peraí, a gente tem que acabar com essa seita. E agora o meu mestre se levanta na reunião de comissão e fala para deixar? Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está acontecendo. Eu vim da minha cidade de Tarso para Jerusalém para aprender com esse homem, aprendi por anos com ele, agora começou um movimento lá, pescadores falam outros idiomas, não sei quem mais fala um outro idioma, todo mundo está se convertendo, se batizando, aceitando essa crença desse homem chamado Jesus de Nazaré, que veio e fez um monte de coisa,
Eles estão engolindo o judaísmo, não pode acontecer esse negócio. Tem alguma coisa errada. E agora, aquele homem que eu admirava, o meu mestre, ele se levanta e fala para deixar quieto. Que história é essa? Que história é essa? E é nessa hora que Deus começa a balançar a cabeça de Paulo. É nessa hora. Até aqui, Paulo não aparece na história ainda, no texto bíblico. Paulo não aparece até aqui ainda. Nós não vemos o nome de Paulo ainda, de Saulo ainda aqui. Sabe onde que Paulo vai aparecer? Lá no capítulo 6, lá no capítulo 7. Quando Paulo presencia um outro fato que aí balançou de vez. Que é quando ele vê um homem, um diácono da igreja chamado Estevão, que faz um sermão maravilhoso. Se você não teve essa curiosidade ainda, eu queria incentivá-lo. Quando você puder, chegue na sua casa e leia o sermão de Estevão. Mas leia com calma, com tranquilidade, sem pressa. Leia verso por verso, analise as palavras que ele está dizendo. Você vai entender uma coisa. Duas coisas você vai entender no sermão de Estevão. A primeira delas é que Estevão, ele está seguindo uma linha de raciocínio no seu sermão. E num certo momento ele encurta o seu sermão. Ele muda o rumo do seu sermão e parte lá para o final já. Ele parte para o final. E é tão ruim quando às vezes a gente vai em algum lugar e a pessoa fala assim: irmão, você tem 10 minutos. Putz, eu preparei 20. Tem que ser em 10. Ou você tem 20. Putz, eu preparei 30. Não, é 20. Aí você tem que fazer um malabarismo para poder mudar as coisas e ver o que é mais essencial, o que não pode, o que pode falar, o que precisa, o que não precisa. E Estevão aconteceu isso. Ele estava pregando, ele estava fazendo o seu sermão e ele percebe que os judeus, aqueles que estavam ali, já estavam querendo matá-lo. Ellen White fala isso. Ellen White, comentando a vida de Estevão, um sermão dele, ela fala o seguinte: Estevão, ele viu que iria morrer. Ela fala isso. Ela fala assim: quando Estevão viu que iria morrer, ele continuou o seu sermão, mas já fazendo um encerramento dele. Então, duas coisas de Estevão. Ele começa um sermão maravilhoso, e ele pula para o final. Ele tinha muita coisa para falar ainda, provavelmente. Ele pula para o final do seu sermão, mas ele não deixa de falar. Ele olha nos olhos daquele público que está ouvindo, e ele fala: vocês mataram o Salvador de vocês. E é o que diz o versículo aqui, versículo 54. Capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Olha a raiva que eles estavam de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado, o quê? Saulo. Essa é a primeira vez que Saulo aparece nas Escrituras. Ele aparece aqui a primeira vez. Sabe o que chocou Paulo? Primeiro, o Pentecostes. Segundo, o discurso naquela reunião de comissão do seu mestre Gamaliel. Terceiro, agora é a morte de Estevão. Sabe o que chamou a atenção de Paulo? É porque Paulo pensava assim: puxa vida, se esse camarada está disposto a morrer por esse homem que já morreu, por essa mensagem, ele deve ter alguma importância. Deve ter alguma importância. A segunda coisa que chamou a atenção de Paulo era que Estevão era um homem simples e conseguiu debater com doutores da lei. Então, assim, ele começou a ligar o Pentecostes com a morte de Estevão.
Homens simples falavam coisas que nenhum doutor podia debater com eles. Nenhum doutor podia debater com eles. E a Ellen White, comentando esse fato de Estevão, ela fala assim: aqui foi quando Paulo entendeu uma coisa. Olha o que ela diz: Saulo tinha tomado parte saliente no julgamento e condenação de Estevão. Então ele foi convocado para isso também. E a impressionante evidência da presença de Deus com o mártir tinha o deixado em dúvida quanto à justiça da causa que ele havia esposado contra os seguidores de Jesus. Ele começou a balançar. A sua mente estava profundamente agitada. Em sua perplexidade, consultou aqueles em cuja sabedoria e juízo tinha plena confiança. Os argumentos dos sacerdotes e príncipes convenceram-no afinal de que Estevão fora um blasfemo, que o Cristo que o discípulo martirizado pregara fora um impostor e que tinham forçosamente de ter razão esses que ministravam o santo serviço. Atos dos Apóstolos, página 113. Quando Deus convenceu o coração de Paulo de que aquela mensagem era importante, vieram pessoas e fizeram o seguinte: olha, esqueça isso. Aquele mestre deles era um impostor. O Jesus era um impostor, por isso que ele morreu. Ele morreu porque ele não prestava, ele morreu porque ele era um impostor. Entenda isso, Paulo. Coloca na sua cabeça, esse maluco que morreu agora aqui, que está ali o corpo ensanguentado, deixa ele lá. Ele é um maluco. Ele morreu por uma causa de que o fundador dessa causa também já está morto. Então esquece essa história. Esquece essa história. E aqui, meus queridos, quero dizer uma coisa para você: todas as vezes que o seu coração, a sua mente começa a ser impressionada pelas verdades da palavra de Deus, todas as vezes que a sua mente é impressionada pelas verdades da palavra de Deus, o inimigo vai colocar alguém próximo ou perto de você para tirar a sua atenção dessas coisas. É verdade. Eu digo porque eu trabalho com pessoas, estudo na Bíblia com pessoas, e vez ou outra alguém fala o seguinte: olha, mas eu ouvi lá em tal lugar, em tal igreja, com tal pregador, com tal pessoa, que a coisa não é assim, que é assado e coisa e tal, e não sei o quê. Sempre vai acontecer dessa. Então, todas as vezes que você está aprendendo algo, e aquilo tem feito diferença na sua vida, e chega alguém e tenta mudar isso, fique alerta, porque pode ser uma artimanha do inimigo. Foi o que fizeram com Paulo. Como que você vai saber se aquilo que você está ouvindo está certo, ou se aquilo que a pessoa está te falando está certo? É aqui na Bíblia. Você vai precisar buscar aqui, ó. É aqui que você vai ter a resposta do que está certo e do que está errado. E foi assim com Paulo. Quando Paulo se enfureceu disso tudo, o que ele fez? Ele decidiu ir buscar com uma autoridade um censo. E ele obteve uma lista de pessoas, de cristãos, ou de judeus que se converteram ao cristianismo. E Paulo descobriu que em Damasco, uma cidade a 160 quilômetros de Jerusalém, havia muito cristão lá. Muito cristão lá. E é então que Paulo faz as suas malas, pega os seus companheiros, pega o seu ofício para perseguir e matar cristãos, monta ali o seu comboio de viagem, sobe no seu cavalo e começa uma viagem para Damasco. Paulo saiu de Jerusalém como perseguidor e chegou ao seu destino como perseguido. Essa é a verdade. Então, em uma viagem de 160 quilômetros, Deus mudou uma história por completo. Deus mudou uma história por completo. Um homem que era perseguidor, que matava cristãos. E quando eu falo matar cristãos, é das piores mortes horríveis que você possa imaginar. Não era só chegar na pessoa e enfiar uma espada na barriga dela.
era cortar a cabeça das pessoas, era cortar um membro para que ela ficasse sofrendo até a morte, era pegar crianças e castigá-las na frente dos pais. Ela fala para a pessoa o seguinte: você é um cristão, você crê nesse Cristo? Eu creio. Então tá bom. Então nós cortamos um dedinho seu. Você ainda crê nesse Cristo? Eu creio. Cortamos o segundo dedinho. E assim até a pessoa disser que não cria no Cristo, ou ela morria. É assim que funcionava. Então não era só matar. Havia muita crueldade por trás disso tudo. Muita maldade por trás. E quando Paulo sai de perseguidor de Jerusalém e vai para Damasco, ele cai do cavalo, literalmente. Olha o que diz o versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Paulo relata a sua conversão em 3 vezes no livro de Atos. E você pode comparar depois, se você quiser, para você entender melhor. Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Nas 3 vezes ele relata como foi a sua conversão. A gente vai ficar com Atos 9, por causa do tempo. Saulo, versículo 1, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo ele por terra, houve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. A gente vai parar por aqui. Mas olha, Saulo no seu caminho para Damasco, ele vê uma luz muito forte. Eu queria destacar com você aqui algumas palavrinhas desse verso que nós lemos. A primeira delas é subitamente, inesperadamente, sem perceber, sem imaginar. Quando menos se espera, Jesus apareceu para Paulo. Agora, essa é a 4ª vez que Deus está impressionando o coração de Paulo. Só que essa agora é para valer. Porque agora Saulo, ele está vendo aquele que ele achava que estava morto. Olha que coisa. Aquele que ele falava que estava morto, aquele que sabia que estava morto, agora aparece para ele. Sabe como a gente sabe disso? Por causa que ele fala assim, ó: Senhor, quem és tu, Senhor, no versículo 5. Esse palavra, quem és tu, Senhor, esse Senhor, no grego é kurios. Kurios. É um título de respeito. É um título que você reconhece alguém como autoridade máxima. Então Paulo estava cego, ele não conseguiu ver, mas ele sabia que não era qualquer pessoa. A voz de Jesus era uma voz inconfundível. Paulo nunca tinha ouvido a voz de Jesus, a não ser em pensamento no seu coração, entendia a mensagem de Deus, mas aqui ele ouviu a voz de Jesus, e a voz de Jesus é inconfundível. Sabe quando os discípulos estavam lá em João capítulo 20, pescando, cabisbaixos, tristes, tentando pegar alguma coisa, e não conseguia pegar nada, porque Jesus tinha morrido. De repente lá na praia, lá do outro lado da praia, alguém fala assim: ei amigos, vocês têm comida aí, tem o que comer? E aí Pedro, ele fala assim: não tem nada hoje, pode ir embora daqui, hoje não vai ter peixe. E aí João, o discípulo amado, está em João capítulo 20, João, ele cutuca e fala assim: Pedrão, aquele camarada lá é o mestre, é Jesus. Como que você sabe? Olha a voz, Pedro, a voz do mestre é inconfundível. E aí eles pulam do barco, vão lá onde, chegam lá estava Jesus, com os peixes já assando para que eles pudessem comer. Quando Saulo, aqui na viagem para Damasco, ele ouve a voz de Jesus, ele já tinha convicção de que aquela voz não era de qualquer pessoa. Ele sabia que era a voz de Jesus, por isso que ele fala: quem és tu, Senhor? Ele só queria ouvir a resposta. E Jesus lhe fala: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas Jesus apareceu subitamente para Saulo. Quando menos você esperar, a graça de Deus vai alcançar você.
quando menos você esperar. Por isso que eu perguntei no comecinho, onde você estaria se não estivesse aqui hoje pela graça de Deus? E quando Paulo menos esperou, Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, eu estou vivo, e você vai ser um discípulo meu a partir de agora. E a história você conhece, não quero gastar tempo com isso daqui nesse momento. O fato, meus irmãos, é que daqui em diante, Paulo torna-se um pregador do evangelho. Ele torna-se agora um perseguido. Só que Paulo sofre oposição. Ele sofre perseguição, tanto de Roma, e oposição, sabe de quem? Da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, na época, ela entendia que o cristianismo deveria ser uma seita dentro do judaísmo. Então não aceitavam que pessoas se convertessem ao cristianismo que não fossem judeus. Ou que se convertessem, que praticassem os rituais judaicos. E aí nesse grupo, nesse emaranhado de tudo que você pode ver depois na sua Bíblia, aparece um grupo no livro de Atos, os judaizantes, que é aquele grupo que quando Paulo ia, fazia um trabalho, pregava para as pessoas, ensinava as pessoas, aí depois quando Paulo partia para outro lugar, o judaizante chegava lá e falava o seguinte: Léo, você ouviu de Paulo que você tem que se batizar? Sim, eu ouvi. O que ele falou mais para você? Ele falou isso, falou aquilo. Ele te falou que você tem que circuncidar também? Não. Então, você tem que circuncidar. Ele falou que você tem que fazer aquela coisa também dos judeus? Não, não falou. Você tem que fazer também. E o judaizante, ele passa agora a tentar converter agora os cristãos em judeus. E Paulo sofreu oposição da igreja por conta disso, porque Paulo entendia que isso não era necessário mais. E agora Paulo sofre perseguição de Roma e da igreja, a oposição da igreja, porque Paulo queria expandir a pregação para várias pessoas diferentes. A carta aos Gálatas é a prova viva disso, porque Paulo lhe fala aos Gálatas: não permitam que coloquem sobre vocês julgos pelos quais vocês não precisam mais fazer. Os Gálatas eram gauleses, não eram judeus, eram gentios. E Paulo agora tenta ensinar para eles que não precisa fazer mais aquelas coisas. Só que eu quero agora dar um salto para o final e fazer aqui o nosso encerramento da nossa análise da vida de Paulo nesse momento. 2 Timóteo capítulo 4. E aqui eu quero fazer as últimas considerações sobre a vida desse homem, para você entender alguns pontos sobre o fim da vida dele. Porque a gente sempre fala assim, né? Nossa, Paulo foi um homem maravilhoso. Paulo foi um homem que não temeu a morte. Paulo foi um homem que fez a diferença na igreja. Isso é verdade. Mas o caminho para Paulo chegar até esse momento não foi fácil. Foi árduo. Foi muito difícil. E aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, é quando Paulo manda a sua carta para Timóteo, que era um filho na fé dele. E ele fala assim no versículo 6, capítulo 4, versículo 6 de 2 Timóteo. Ele fala assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Paulo manda essa carta para Timóteo da sua prisão. Eu queria pedir para colocar para a gente, por favor, na tela agora, aquele slide que eu vou mostrar para você duas fotos de onde Paulo escreveu essa carta, o lugar que ele escreveu essa carta. Essa é uma visão de cima. Hoje em Roma tem esse lugar para ser visitado, mas é pouco visitado porque é muito difícil o acesso a esse lugar. É muito difícil para chegar lá embaixo. É muito pouco visitado, mas é desse lugar que Paulo escreveu essa carta a Timóteo. É dessa prisão. Pode passar o próximo, por favor. Aqui tem uma foto lá de baixo para você entender mais ou menos como era a prisão onde Paulo estava. É desse lugar que ele escreveu a sua carta. Por isso que ele fala: eu sei que o meu tempo de partida está chegando. Eu sei que a minha vida vai acabar. Eu sei que eu não vou sair daqui mais vivo. Mas mesmo assim, Paulo lhe fala: mas eu tenho algumas certezas. Primeira delas, eu combati o bom combate. O que ele quer dizer com isso? Eu não desisti. Eu não pulei fora.
Quantas pessoas você conhece que já pularam fora? Quantas pessoas você conhece que já desistiram do caminho de Deus? Por oposição, por perseguição, ou por acharem o mundo mais prazeroso do que as coisas de Deus? Paulo diz aqui o seguinte, olha, eu combati o bom combate. Não desisti. Será que tem alguém aqui que está pensando em desistir? Será que há alguém aqui que tem pensado que o mundo é melhor do que as coisas de Deus? Olha os conselhos de Paulo. Combati o bom combate. Completei a carreira. Completei a carreira quer dizer o seguinte, olha, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu cumpri a minha missão. Cumpri a minha missão. Eu fiz o que podia ser feito. Nada do que me veio à mão para fazer, eu deixei de fazer. Nada do que eu podia ser feito, eu deixei de fazer. Tudo o que podia ser feito, eu fiz. Tudo que veio à minha mão para fazer, eu fiz. Nada deixei sem fazer. Terceira coisa que Paulo diz, eu guardei a fé. Ele manteve a sua crença naquele que apareceu para ele, lá em caminho para Damasco, inabalável. Ele manteve a sua fé genuína, pura e verdadeira. E aí no versículo 8 ele dá certeza. Eu tenho certeza de duas coisas. A minha coroa da justiça está guardada. Quantas vezes você conhece pessoas que estão no leito de morte e desanimam, desistem? Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma pessoa num hospital. Era um amigo muito próximo nosso. Eu fui visitá-lo no hospital e era uma sexta-feira à tarde, eu lembro até hoje. Na época eu era líder da igreja, ancião, primeiro ancião da igreja eu era. E fui com outro ancião acompanhado que o pastor não podia estar naquela visita. Eu fui com outro ancião de igreja, chegamos, visitamos, conversamos com ele. Ele tinha câncer no pâncreas. Nós fizemos estudo bíblico com esse senhor e por várias vezes ele adiou a sua decisão para ser batizado. Várias vezes. E teve várias crises de dores, passou mal, foi para o hospital, fez exame e descobriu que estava com câncer no pâncreas. E quando eu fui visitá-lo nessa ocasião, ele já estava na reta final. O câncer já tinha dominado, não tinha mais o que ser feito. Os médicos diziam o seguinte, olha, deixa aí até que ele descanse. Eu fui visitá-lo nessa sexta-feira. E quando eu cheguei na sala, no quarto dele, no hospital, com esse outro amigo, ancião de igreja, eu disse assim para ele, falei, irmão, nós vamos fazer contigo aqui uma cerimônia muito importante, que é a profissão de fé e também a sua unção, ungir pessoas. E eu disse para ele assim, eu quero te explicar uma coisa antes, a unção é para cura. Nós não fazemos a extrema unção, como ensina a igreja católica, nós fazemos unção, e essa unção é para cura, segundo diz o apóstolo Tiago. Deus pode curá-lo fisicamente, e você pode voltar para casa curado, mas tenha certeza de uma coisa, Deus também vai curar você espiritualmente, perdoar todos os seus pecados. Deus pode fazer as duas coisas. E quando eu falei fazer as duas coisas, ele levantou a mão, tocou no meu braço e disse assim para mim, falou, Wilson, eu não quero a cura física. Eu sei que eu vou morrer aqui. A única coisa que eu quero é o perdão de Deus. Não quero voltar para casa. Eu sei que eu vou morrer nesse lugar. Nós ungimos naquela tarde, perto de umas 4, 5 horas da tarde. Às 10h30 daquele mesmo dia ele faleceu. Quando Paulo fala aqui, eu sei que a coroa da justiça me está guardada, ele tinha certeza de que mesmo desse lugar frio, gelado, úmido, com vários animais passando por ali, ele sabia que aquilo era só um tempo e logo ele iria acordar na eternidade. Ele tinha essa certeza.
Mas a carta continua, versículo 9. É quando ele faz alguns pedidos agora para Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescense para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil ao ministério. Versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando o vires, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Verso 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente a nossas palavras. Verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Você consegue entender aqui agora uma certa tristeza e desapontamento daquele homem que você fala que é o apóstolo da graça, aquele homem importantíssimo, talvez o mais importante dentro do cristianismo, para a teologia cristã, agora está preso num lugar como esse, abandonado, sem ninguém. Quantas pessoas ele levou ao batismo? Quantas pessoas ele ensinou a palavra de Deus? Ninguém foi lá e falou assim: Paulo, eu estou orando por você. Esse é o desapontamento de Paulo aqui. Ninguém. Eu quero dizer para você aqui, meu irmão, que é provável que em algum momento da sua história, em algum momento, pessoas esqueçam de você. É provável que a igreja esqueça de você. É provável que na hora que você mais precise, as pessoas virem as costas para você. Aqueles que hoje chamam você de irmão. Aqueles que hoje admiram o seu trabalho. Aqueles que hoje dizem que você é especial para elas. É provável que em algum momento essas pessoas virem as costas na hora que você mais precise. Foi isso que Paulo aprendeu. E é isso que ele está dizendo aqui. Ninguém. Mas como que ele termina esse verso? Antes todos me abandonaram. Verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando Paulo encerra essa carta, quando Paulo termina essa carta, ele envia ela. Ele deixa uma certeza para você e para mim. É provável que depois de um trabalho árduo, incansável por essa igreja, em algum momento ela feche as portas para você. Mas entenda uma coisa: Deus jamais vai virar as costas para você. Jamais. A igreja é feita de pessoas. Pessoas são pecadoras. Pessoas são falhas. Cometem seus defeitos. Também têm seus problemas. Também têm os seus dilemas. Mas eu quero dizer para você, para encerrar nesse instante, se você tem se sentido abandonado pelas pessoas, pela igreja, entenda, Deus não abandonou você. É a certeza que Paulo tinha. É o que Paulo sabia. Deus vem em meu socorro. Houve um dia, nesse lugar, que abriu-se a porta, que ficava em cima, abriu-se uma porta lá em cima, e um homem, um carrasco, um soldado romano, ele olha para baixo e fala assim: prisioneiro Paulo. E Paulo se levanta desse lugar, se coloca em pé, fala: estou aqui, Senhor. E aquele carrasco fala: coloque-se em pé e suba até aqui. E Paulo sobe. Eles colocam as algemas em Paulo. Já está velho, fraco, debilitado.
cansado, algemam Paulo nos pulsos e nos pés, como se fosse um bandido. É provável, pela crueldade, que esse soldado, junto com outros 2 ou 3, dão um coice nas costas de Paulo, fala, caminha, e levam Paulo até um lugar retirado, a céu aberto, mais privado, com poucas pessoas para presenciar aquela cena. E soltam Paulo no chão caído. Aqueles 3 soldados, agora com as suas varas e chicotes, batem nas costas de Paulo. Deixam-o nu, batem nas suas pernas, nas suas costas, nos seus braços, no seu rosto, deixam ele ensanguentado. Em algum momento talvez alguém disse, você ainda serve a esse Deus? Sim, eu sirvo. Não vou negar esse Deus. Ellen White, narrando essa cena, ela diz que Paulo foi levado para um lugar retirado para que não houvesse um alvoroço com a morte de Paulo. Foi feito às escondidas. Às escondidas. Tanto que quando Paulo morreu ninguém sabia. Foram saber depois. E voltando para a cena, Paulo está agora caído no chão ensanguentado, nu. O soldado romano fala, levante-se. Paulo se levanta fraco. Pense num velho nesse momento. Um homem já idoso, cansado, debilitado. E manda que Paulo se ajoelhe. Paulo se ajoelha. Aí um soldado, ele traz um pedaço de pedra, coloca na frente de Paulo e fala, deita a sua cabeça nessa pedra. E Paulo, tranquilamente, sem hesitar, sem questionar, sem brigar, deita a sua cabeça de lado. Aquele carrasco que foi o chamar no buraco da sua prisão, levanta a sua espada e desce. A cabeça de Paulo cai para um lado, o seu corpo cai para outro lado. E é assim que termina a história desse homem. Aquele homem que saiu de Tarso, com tudo para ter muitos bens, muitas riquezas na vida, com uma cultura incalculável, saiu de Tarso, foi para Jerusalém para aprender com um mestre, que começou a mudar o rumo da sua compreensão de quem era Jesus. Aquele que brigou dentro da igreja, para que a igreja aceitasse pessoas que não eram judeus, porque a graça é para todos. E é aí que Paulo termina a sua história dessa forma. É assim que ele encerra. Cabeça para um lado, corpo para o outro lado. Mas Paulo tinha uma certeza: a coroa da justiça me está guardada. Se você precisar em algum momento enfrentar provações, lutas, dificuldades, ou até mesmo a morte, lembre-se desse homem, a importância que ele teve. Mas não olhe para Paulo somente no final da sua história, ou dos anos dourados. Entenda a sua história por completo. E se você se sente esquecido pelas pessoas, entenda que Deus não esquece de você. Paulo, nem na hora que estava ajoelhado, sabendo que a sua cabeça seria decepada, ele questionou se Deus o havia esquecido. Se você conhece o Deus que você tem, você não vai questionar o que Ele vai fazer na sua vida. Porque você sabe quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer e o que Ele não quer fazer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus abençoe você nessa noite. Que Deus guarde você, a sua família, o seu lar. E não desista, porque Deus não desistiu de você.
Deus te abençoe. Amém. Como eu espero o grande dia em que o Senhor nos receberá. Como está perto o grande encontro com todos os filhos à mesa do Pai. Não vou me conter, vou lançar aos seus pés minha coroa, que comprada foi na cruz. Sua promessa é real. Vinde, meus filhos, o céu agora é seu lar. Desde o princípio planejei contigo para sempre estar. Portanto esperei, deixei tudo por você, até minha vida dei, pra cumprir o que prometi. Desde o princípio morri, pois meu maior desejo era um dia dizer: vinde, meus filhos, o céu agora é seu lar. Desde o princípio planejei contigo para sempre estar. O maior encontro da história. Vinde, meus filhos, o céu agora é seu lar. Desde o princípio planejei contigo para sempre estar. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. O maior encontro da história. Amém. Amém. Vamos orar. Eterno Deus, esse momento em oração, Pai, a gente pode entender um pouquinho mais da história desse homem tão importante, talvez, para a nossa história, para a nossa conversão, talvez. A gente pode perceber que não foram somente anos dourados.
houve perseguição, houve oposição, houve renúncias importantes, houve desapontamentos também, mas houve uma certeza da vida eterna naquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa história, Senhor Deus, seja aquela que aquece o nosso coração nesse momento. Se algum de nós, ó Deus, temos desanimado, nos angustiado, pensando em desistir, desanimar, que nessa hora a Tua graça, Pai, possa nos encher e aquecer o nosso coração. Para que através dessa história, a gente possa perceber que até os heróis também passaram por lutas, e não foram poucas. E a mesma certeza que eles tiveram, nós também precisamos ter hoje. Nos guarde, Deus. Guarde o nosso lar. Guarde a nossa família. A nossa igreja. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém, Pai.